aleluia, cheio do poder de Deus e de coragem. Davi foi contra aquele urso e arrebatou aquele urso e o matou e protegeu aquele ovelha. E o Senhor Deus assistindo lá do céu, aquela coragem daquele menino, que mesmo estando esquecido lá no campo, aleluia, estava sendo olhado e vigiado pelo Senhor que está lá no céu, aleluia. O Senhor tinha constituído um rei sobre Israel, e este rei chamava-se Saul, aleluia. Era um homem de guerra, um homem valente, onde todos gritavam: Davi matou milhares, e o glorificava. De uma forma que o ego daquele homem começou a se estabelecer, ele começou a se engrandecer, e de uma forma que o Espírito Santo de Deus começou a se rejeitar, aleluia, começou a retirar daquele homem. Porque quando o homem começa a se engrandecer e crescer achando que ele é mais do que Deus, achando que ele pode todas as coisas, a palavra do Senhor nos diz assim, que aquele que é exaltado será humilhado. Então o Senhor pecou aquele que era grande e transformou ele em pequeno, e pecou aquele pequeno que estava lá no pó e o constituiu grande sobre aquele povo, aleluia. Assim o Senhor Jesus fez, assim Deus fez na vida daquele pequeno. Estando ainda o profeta lá na qualidade de homem de Deus, de sacerdote, ouviu a palavra do Senhor que falou assim: Samuel, desce até a casa de Jessé e unge um deles a reina, porque eu escolhi e tenho rejeitado a Saul, aleluia. E assim, amados irmãos, o Senhor faz conosco, aleluia. Assim o Senhor Jesus, assim quando Ele te viu no ventre da tua mãe, Ele já te contemplava, já sabia da tua coragem, já sabia que você seria um profeta na presença do Senhor, já sabia que você seria essa varão valorosa, este homem valente, este homem guerreiro, e Ele já tinha te chamado e já tinha te constituído rei na presença e no coração dEle lá no céu, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor, aleluia. E assim, aleluia, Samuel temeu porque sabia o quanto Saul era perigoso, o quanto a inveja no coração de Saul falava mais alto. Mas o Senhor ainda falou no coração de Samuel, porque o Senhor, Ele age com estratégia em nossas vidas. Então falou a Samuel: desce e vá sacrificar lá, que eles não vão entender o que eu vou fazer através de você. E chegando lá, você desce o óleo. Meu irmão, este profeta temeu entregar a palavra de Deus, este profeta temeu e fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes em nosso meio nós temos nos acovardado em entregar aquilo que o Senhor tem mandado a gente falar, aleluia. Meu irmão, seja valente, aleluia. Não teme o mal, não teme o mundo, não teme o perigo. Seja um profeta de valor, seja uma mulher de valor na presença do Senhor. Não se acovarde, aleluia. E assim o Senhor mandou Samuel descer, e Samuel desceu. E quando chegou ali, aleluia, a Abinadab, não foi não, Eliabe. Quando chegou e ele viu Eliabe, ele falou: nossa, que homem formoso, aleluia. Então está perante o Senhor o seu ungido, aleluia. E o Senhor manda te dizer: ei, aleluia, o Senhor não vê como vê os teus olhos, o Senhor não contempla como contempla o seu coração. Às vezes tem se achado, aleluia, que é um pequeno na presença de Deus, mas o Senhor, Ele te olha, Ele te vê grande. Ele não te vê uma criança, Ele não te vê uma mulher, Ele não te vê um homem, Ele te vê um servo e uma serva do Senhor, um vaso pronto para ser usado na presença dEle. Oh, aleluia. Se coloca na presença do Senhor, assim como Davi se colocou, aleluia. Foi quanto tempo que o Senhor fez aquela promessa. Davi teve que esperar 40 anos. Enquanto isso, meus irmãos, ele estava passando por aquele processo. Enquanto isso, ele estava sendo provado, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Saul estava tentando, aleluia, acabar com sua vida. Saul levantava exércitos para poder derrubar a Davi. Mas enquanto Davi estava na presença do Senhor,
5 não tinha, estava com as lâmpadas apagadas. Será como está a tua lâmpada na presença de Deus? Aleluia. Às vezes você pode estar dormindo, mas o Senhor manda te dizer: se tiver azeite aí, Ele vai acender esta lâmpada e você vai brilhar na face dessa terra. Aleluia. Tem azeite aí, meu irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estando a viúva lá em Sarepta, aleluia, o Senhor mandou Eliseu ir naquele lugar. Aquela mulher só tinha um pouco de farinha e azeite na sua panela, aleluia, e não tinha mais nada. Ela estava esperando somente a morte chegar. Aquela mulher tinha acabado a esperança, mas ela confiava em Deus, porque muitas viúvas tinham naquele lugar, e o Senhor visitou aquela mulher, porque o Senhor, Ele te vê diferente no meio da multidão. Ele não olha para a multidão e contempla todos. Ele te vê em especial a tua angústia, Ele te vê em especial a tua dor. Ele sabe o que você tem passado, meu irmão, e o Senhor me mandou na qualidade de profeta para dizer que Ele vai multiplicar o azeite e a farinha da tua multidão.
Senhor. E naquele momento que ele se colocou de pé, a palavra do Senhor nos diz assim, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele. Ei, meu irmão, assim como foi na Pentecostes, assim como foi naquela época que o Espírito Santo de Deus foi visitando a cada coração, o Espírito Santo de Deus vai te visitar aí e vai te renovar. Aleluia! Chegou o tempo de Deus te exaltar, chegou o tempo dele cumprir essa promessa na tua vida. Se ele falou, aleluia, que você vai ser um sacerdote, que você vai ser um levita na presença dele, então se coloca de pé, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia. Se disponibiliza na presença de Deus. Muitas vezes tu tens tempo para tudo, tem tempo para ficar na internet, tem tempo para ficar assistindo a filmes, tem tempo para poder ficar jogando um papo fora com os amigos, mas e o tempo para Deus, aleluia, como você tem gastado, aleluia, o dia tem 24 horas, são 24 horas que Deus te dá, aleluia, tu tens, aleluia, ofertado desse tempo para Deus, tu tens, igreja, aleluia. Às vezes nós estamos no vale e nós não entendemos o que o Senhor quer conosco neste vale, aleluia, mas o Senhor nos diz assim, que Ele te levou ao vale por um propósito, porque é neste vale de ossos secos, aleluia, que vai vir um milagre na tua vida. O Senhor manda para você olhar para este vale, tu está vendo só ossos bem sequíssimos, assim como Ezequiel contemplou, somente, aleluia, ossos. O Senhor manda te olhar agora, para você profetizar na sua minha vida, profetiza na tua vida, aleluia.
Quando ele é